proteção física e psicológica da criança e do adolescente é dever do pai e da mãe, mesmo separados. Mas a condição de viverem separados acaba desencadeando um problema muito sério, principalmente em tempos de pandemia. É o que os especialistas chamam de alienação parental. Esse é o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. Para falar sobre o assunto, nós estamos convidando Mariana Melo Machado, que é advogada e idealizadora do projeto Alienação Parental Recife. Também Beatriz Garrido, que é advogada especialista em direito da família. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Então, é isso, né? Vamos começar entendendo esse conceito de alienação parental. Então, Mariana, você poderia começar para a gente, né, dando uma geral assim, sobre o que é, na verdade, alienação parental? Obrigada pelo convite. A alienação parental, ela acontece, às vezes, quando o casal ainda é casado, às vezes, quando o casal se separa, por algum motivo, às vezes um motivo financeiro, às vezes um motivo psicológico da pessoa que está alienando, e eles é uma campanha, praticamente uma campanha de desqualificação daquele genitor que não está com a guarda, geralmente, da criança, dificulta o acesso do genitor à criança, a convivência familiar saudável, né, que é o direito da criança e do adolescente, está previsto na lei da criança e do adolescente, né, na legislação, dificulta o exercício da autoridade parental, né? Então, isso é alienação parental e é um tema que realmente não é muito falado e por isso a gente gostaria tanto de falar e agradece o espaço. Eu gostaria de lembrar, a senhora já adiantou aí, né, alguma referência à Lei 12.318, que é de 2010. Na verdade, é uma lei recente ainda. Eu vou ler um pouquinho aqui, né, o que diz essa lei, e logo em seguida a Beatriz pode aprofundar essa reflexão, essa interpretação, né, sobre o significado da alienação parental. Diz que é o ato de interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, doutora Beatriz, a gente entende aí que ela cria determinadas condições para que os pais e genitores eles tenham a criança, tenham o filho ou o adolescente de uma maneira igual, né? Sem pesar para um lado nem para o outro. No momento, nós estamos diante de uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus. Até que ponto essa pandemia tem potencializado o sentido da alienação parental na relação entre os genitores? É interessante o cenário atual, porque a pandemia, ela, para quem busca dificultar o exercício de convivência, que era o antigo, ainda se chama de direito de visita, mas hoje em dia se denomina melhor o direito de convivência, e já tinha o intuito de dificultar, né, de impor dificuldades também no contato, não só na convivência, mas até mesmo no contato, encontrou um prato cheio na pandemia. Então, as pessoas se valeram disso para fazer com que as crianças tivessem ainda um convívio mais restrito com os pais. Geralmente, o cenário clássico, isso ainda vem de uma cultura patriarcal, é a mãe com a guarda física da criança, mesmo que hoje a prioridade seja a guarda compartilhada, mas ainda existe a residência na casa da mãe e o direito de convívio a ser exercido pelo pai. Então, a forma clássica de alienação parental ainda é a mãe sendo a alienadora, a alienante, e o filho alienado. E o genitor sendo também uma das vítimas, né? Porque a vítima principal, na verdade, é a criança. E para quem buscava dificultar esse convívio, nessa pandemia se utilizou da desculpa, que em alguns casos a gente sabe que pode ter sido um cuidado maior com a criança, mas
teve início nessa doença a possibilidade de negar a entrega da criança, né? Muitas vezes até fantasiando um risco inexistente. Ora, a criança tinha um problema de saúde que dificultou até o exercício da visita pelo pai, ora, a mãe simplesmente se negava por dizer que o pai não estava apto a receber o filho, mesmo ele não tendo nenhum tipo de problema de saúde, enfim. E isso fez com que o judiciário tivesse ainda mais trabalho, não é? Porque o pedido de negativa para a entrega das crianças, pedido de busca e apreensão desses menores, fez o judiciário trabalhar um pouco mais, de forma mais intensa nesse período de pandemia. Mariana, essa tentativa de dificultar o acesso, alegando a pandemia, caracteriza um crime? Não no momento, a lei de alienação parental não coloca a alienação parental como um crime. Ela é, sim, um tipo de abuso psicológico que é passível de punição, certo? A legislação da alienação parental prevê uma série de punições, até, por último caso, a reversão da guarda, mas não chega a ser crime. Existe um projeto de lei que quer criminalizar a alienação parental. Mas isso aí já é um outro debate que eu acho que, né, não vem ao caso. Mas, no momento, não é um crime, é um abuso psicológico que traz consequências nefastas para a criança e também para o pai que é alienado, o pai ou mãe alienado, né, ou que não detém a guarda da criança, ou que não tem autoridade do dia a dia com a criança. O alienador pode ser também uma avó, não é? Pode ser, em alguns casos, já ouvi relatos que no projeto da gente existe muito pai e mãe falando que até psicólogo, né? Ele exerce a dificuldade e aumenta o grau de alienação durante o tratamento psicológico. Então, é uma coisa muito complexa, um tema muito sensível. Então, não chega a ser um crime, mas é um abuso, uma violência contra a criança e contra o adolescente. Então, a gente vive ainda na expectativa do bom senso dos casais para analisarem a questão e tocarem da maneira mais saudável, sem causar danos para os filhos? Com certeza, seria o ideal, né? É o que a gente fala, o ideal para o bem-estar daquela criança, do adolescente que vive uma situação de pais separados, é que os pais dialoguem, né? Tentem achar o melhor para os filhos, sem pensar que eles são o mais importante. O mais importante é a criança, né? O mais importante é o seu filho. Então, deixar de lado as brigas, as vaidades, o egocentrismo, né? O narcisismo, que é uma característica muito forte do alienador. Deixar isso de lado e tentar pensar na criança em primeiro lugar. Mas, para isso, muitas vezes, a gente precisa de terapia, né? A gente precisa de terapia para o alienador, para o alienado e para a criança alienada também. Beatriz, ainda retomando a questão da pandemia, né, que assim, a ideia de cada pai, independente de ele ser alienador ou alienado, é a proteção, é proteger os filhos. Nesse caso da pandemia, se existe uma dificuldade para o acesso, aquele que está com a proteção se sente mais seguro em relação ao estado em que se encontra o seu filho. E quem está afastado se sente mais inseguro. Né? Esse tipo de relato, esse tipo de situação tem emergido, tem vindo à tona nesse momento? Como que vocês acompanham isso? Veja, é uma situação interessante, porque não dá para a gente generalizar. Existem casos e casos. O direito de família, eu vivo dizendo que é um direito muito artesanal. Você não pode aplicar uma situação, como eu disse aqui, o caso clássico é da mãe que é alienadora, né, que tem a guarda do filho, mas isso não quer dizer que não existam outras formas de alienação. Existem pelo pai, não precisa ter dissolução do vínculo conjugal, existem várias formas, avós, tios, todos eles podem praticar alienação parental. Isso também ocorreu na pandemia. A questão da segurança da criança vem em primeiro lugar. Isso não se questiona. Aquele pai ou aquela mãe que não tem condição de cumprir uma quarentena
de estabelecer um ambiente seguro para a criança, ela não tem também condição de enviar ou de receber aquela criança. Certas dificuldades, não é nem dificuldade, mas certos cuidados impostos nesse período, eles são necessários. Isso não quer dizer que você deva usar a criança como objeto de vingança, porque é isso que acontece na alienação parental. Uma coisa é você cuidar e proteger, e aí você cuidar e proteger a saúde e a vida da criança, que está em jogo ainda estamos, né, vivendo uma pandemia, ela não se foi. Melhorou um pouco agora, mas a gente sabe que a gente ainda está vivendo isso. Uma coisa é você proteger e cuidar, outra coisa é você usar a criança como um objeto de desejo de vingança, para você se valer daquele débito conjugal que existiu, daquela relação mal resolvida, que muitas vezes a gente costuma ver que muitas vezes até o próprio divórcio ele é um instrumento de continuidade daquela relação. As pessoas brigam e continuam aquela relação através do divórcio. Então, isso acontece muitas vezes, infelizmente, através das crianças. Então, uma coisa é o poder-dever de cuidar, né? Você tem que cuidar e proteger, e às vezes até em determinadas situações eu acredito que tenham sido verdadeiras as mães ou os pais não conseguirem entregar ou conseguirem receber. Mas outra coisa é você se utilizar da criança como forma de objeto e não como sujeito de direito, né? Que é isso que a gente quer impedir através da lei. Mariana, às vezes a separação ela se dá de uma forma extremamente conflituosa. Assim, chuta o pé da barraca e um vai para o lado, outro para o outro, fica brigado. Às vezes não, às vezes são acordos e aí essa coisa é muito saudável. Independente da situação, é possível que depois aconteça desencadeando um processo de alienação parental. Então a pergunta é, como nasce a alienação parental? Até que ponto ela é fruto da separação dos pais e até que ponto ela independe, ela chega a independer dessa separação. Mas, assim, o nosso tempo está chegando ao final desse bloco, você fica aí guardando sua reflexão para a gente retomar a questão daqui a pouquinho, ok? Então, a gente faz esse intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando sobre alienação parental. Nossas convidadas são Mariana Melo Machado, que é advogada e idealizadora do projeto Alienação Parental Recife. Também Beatriz Garrido, que é advogada especialista em direitos da família. No bloco anterior, a gente passou uma questão aí para a Mariana, né, querendo entender exatamente como se desencadeia um processo de alienação parental. Então, é contigo. Bom, o processo de alienação parental se desencadeia por alguns motivos. Geralmente, ela acontece mais fora quando acaba o casamento, né? Então, pode acontecer também quando o casal ainda é casado, né? Aquela forma de desautorizar, papai não sabe de nada, mamãe não sabe de nada, aquilo já é um indíciozinho de alienação parental leve, mas que pode se agravar. E quando se separa, então rompe-se ali o laço matrimonial, conjugal, e também rompe diversas coisas na cabeça da pessoa. Então, algumas pessoas não sabem lidar com esse rompimento. Então, existe um sentimento de posse que não se acaba sobre a criança e sobre o outro que se foi, por algum motivo, ou de um ou de outro, enfim. Pelaquilo que acabou. Existe um desejo, às vezes, algumas vezes, de vingança, porque não gostaria que tivesse terminado, ou porque ficou um apartamento pendente no divórcio. Então, é como a doutora Beatriz disse, com muita propriedade. A criança passa a ser usada como moeda de troca, certo? Ela fica coisificada, né? Ela se torna um objeto, uma coisa. Ela passa a não ter... Por isso que a alienação, né, na psicanálise tornar a pessoa ausente, ela não consegue formar a personalidade dela, ela fica alienada. Já diz o termo, ela está fora daquilo ali. Tudo
que disserem a ela, ela vai construir a partir de um saber de outra pessoa, não das experiências vivenciais dela. Então, além disso, né, a gente pode dizer, veja como em direito civil a alienação em direito civil é transferência de propriedade. Alienação em direito civil. Então, transfere-se a propriedade ou não transfere-se a propriedade. Então, a alienação parental foi muito bem colocado esse nome, porque em qualquer aspecto, tanto psicológico como jurídico, ela é coisificar aquela criança, aquele adolescente, para atingir algum objetivo daquela pessoa. Beatriz, nos tempos atuais, a gente percebe que o conceito de família ele está se remodelando. Você tem várias configurações hoje para o conceito de família, inclusive casais gays, né, casais homossexuais. Então, você tem homem com homem, mulher com mulher, casais trans, e tem adoções. Então, assim, como que a alienação parental chega até essas instâncias, desses novos modelos de formação de família? A alienação parental, ela independe do modelo de família, né? Tanto que eu falei aqui antes, que ela pode ser praticada por qualquer pessoa, por qualquer parente ou qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente, que o adolescente também entra nessa história, sob a sua guarda. Então, o alienado é a criança ou o adolescente, que também pode ser o idoso. A alienação ela pode se dar ao contrário, do filho para o pai idoso. Então, ela tem várias formas, ela assume uma amplitude muito grande. Então, ela independe do modelo de família. Ela pode ser praticada numa família homoafetiva, ela pode ser aplicada, construída, na verdade, porque a alienação parental ela é construída dia a dia. Ela não se faz da noite para o dia. Ela é uma construção, uma usurpação da infância, uma usurpação da adolescência. Então, a família mosaico, por exemplo. O que é a família mosaico? É aquela família que é constituída por famílias que existiam já anteriores, que hoje em dia é muito comum. São pessoas divorciadas que se casam novamente e trazem filhos de outras relações. Essa família, ela pode existir alienação parental. O padrasto, a madrasta, ela pode alienar a criança. Alienar é fazer com que ela escolha um lado, escolha um genitor. Então, a questão da alienação parental ela pode ser praticada amplamente e reconhecida. Deve ser reconhecida e declarada para que se apliquem as consequências jurídicas previstas em lei. Existiria uma falta de impressão por parte do alienador de que ele está ganhando? Na verdade, todos estão perdendo na alienação parental? É por aí? Todos. O principal prejudicado, sem dúvida, a principal prejudicada é a criança, é o adolescente. Esse é, sem dúvida, a pessoa que vai, o sujeito que vai assumir o maior dano. Mas adoecem todos. Na verdade, a alienação parental ela foi primeiramente classificada como uma síndrome por um psiquiatra dos Estados Unidos, e ela tem, inclusive, uma CID hoje em dia. Ela é Síndrome da Alienação Parental, a SAP, mas ela não precisa chegar a ser uma síndrome para ser reconhecida. Então, o alienante, ela muitas vezes acha que está ganhando, porque é uma disputa, né? Mas estão perdendo todos. O alienante está doente, a criança vai adoecer, né? Ela pode chegar a desenvolver a própria síndrome da alienação parental, e a vítima, uma das vítimas é o outro genitor, que o alvo direto do genitor que pratica alienação parental. Então, todos estão envolvidos, todos perdem, todos adoecem, na verdade. Eu queria passar para uma outra pergunta, mas fiquei instigado agora a trazer uma questão assim que é muito típica também da nossa sociedade. Nossa sociedade ela é muito patriarcal ainda, ela é muito machista, ela é muito conservadora, né? E o homem muitas vezes parte na violência para querer ocupar espaços, para querer ter um direito maior sobre a mulher. Então, essas questões elas estão também dentro das discussões, das reflexões sobre a alienação parental. Então, Mariana, eu queria que você falasse sobre isso, e inclusive também sobre o projeto, né, do qual você participa, né? Você é uma das idealizadoras, que é o Alienação Parental Recife. Sim.
Porque isso aí é porque geralmente quem detém a guarda da criança é a mãe, né? A sociedade patriarcal é essa, a criança vai ser defendida e cuidada pela mãe, então a criança, mesmo como a doutora Beatriz já disse, quando a guarda é compartilhada, porque a guarda compartilhada é a preferência na hora de se estabelecer a guarda, é a prioridade, é a guarda compartilhada, mas ela, no final das contas, quem exerce o dever de zelo, de cuidar todo dia, geralmente é a mãe. Em alguns casos, não, porque a gente não generaliza, mas maior parte das vezes é a mãe. Então, essa é a influência da sociedade patriarcal na divisão da criança. A criança vai morar com a mãe, porque ali a mãe tem aquele papel de zelar pela criança e meio que é retirado do pai isso, né? Então, é por aí, a relação é por aí, né? E o nosso projeto é um projeto que a gente teve muita vontade de falar e de criar, porque vivenciamos isso na nossa família, né? Então, a gente procurava sobre aquilo na internet, a gente procurava sobre aquilo em qualquer lugar, um grupo de apoio, uma pessoa que a gente pudesse falar, e a gente não achava, a gente achou muita dificuldade nisso. Então, o que é que a gente fez? A gente criou esse grupo para se começar a falar sobre alienação parental e ver e detectar a alienação parental desde o princípio, para poder a gente ajudar essas crianças, esses adolescentes, a fazer um tratamento terapêutico adequado, porque quanto mais tempo, pior a situação fica para aquela criança e aquele adolescente, que é a vítima principal, porque são sujeitos em formação. Então, a gente deseja isso. E, na prática, nós desejamos achar pessoas voluntárias que possam nos ajudar a colocar em prática isso, como psicólogos, advogados, enfim. Ok, voltar para Beatriz. Beatriz, só para complementar um pouco essa reflexão que eu tentei puxar aqui, o machismo, ele toma partido, ele entra no jogo da alienação parental. O homem diz, é você que é a mãe, que por lei tem o direito da guarda do filho, mas eu sou o pai. Às vezes até eu sou o provedor, sou eu que estou mandando uma pensão, né? E eu quero exercer um direito maior até sobre ele, porque eu sou o homem. Existe isso? Existe. O machismo, ele vem de várias formas, né? A gente ainda tem uma cultura muito pesada, muito machista, e muitas vezes o pai, né, ele se vale desse poder, desse machismo mesmo, para poder fazer com que ele possa exercer uma valia maior. Mas, na verdade, a mulher, com o crescimento do mercado de trabalho, ocupando o mercado de trabalho, ela fez com que o pai tivesse que exercer outras funções, para ela poder se lançar, para ela poder exercer a profissão, para ela poder ganhar dinheiro, ela teve que fazer com que ele assumisse alguns outros papéis, né? Então, a alienação parental, ela também se mostra nesse aspecto quando o pai busca se mostrar melhor do que ele é ou do que ele parece ser, para fazer valer o direito dele, né? Eu sou o provedor, como você disse. Eu sou o provedor, então eu posso mais. Estamos chegando no final do programa. Eu queria encerrar com a gente levando algumas mensagens, né, de como que as pessoas devem lidar com essas questões para que a alienação parental ela saia do mapa, né, para que essas convivências elas se baseiem no diálogo e não nas intrigas, não nas brigas. Pode começar por você mesmo, Beatriz. Bom, para os operadores do direito, o que se busca numa situação dessa é um antídoto que assim, tem se divulgado muito, é a guarda compartilhada. Você fazer a guarda compartilhada, ela não significa alternância, não significa necessariamente alternância de residência, ela significa divisão igualitária dos deveres, do ônus e do bônus, do dever e cuidar. Isso. Muito obrigado, Beatriz. Mariana? É isso. A gente tem que realmente detectar essa alienação parental o mais rápido possível, porque, como eu disse, o tempo é inimigo da criança, porque isso traz prejuízos, inclusive para o futuro daquele ser humano,
que tem diversos problemas psicológicos no futuro, se ele sofre aquele tipo de violência. E é isso, tentar dialogar, tentar buscar o melhor caminho, se não, vai na justiça, guarda compartilhada, igualdade parental. Isso é muito importante. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. É claro que se a gente tivesse tempo e eu continuar conversando, ainda teria muitos assuntos para a gente trazer para esse programa. Mas acho que valeu a pena. Então, Mariana, muito obrigado. Beatriz, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam também.